Bom, vamos lá então. Me deram uma difícil missão. Nós vamos ter um coffee break Foi feito um baita marketing, uma baita propaganda que está muito bacana lá fora. Só que nós combinamos às 15 para 6. Então, pensando no contexto, vai ficar um pouquinho corrido. Então, se me permitem até, só para eu localizar quem eu tinha combinado. Tudo bem? Pode ser um pouquinho para depois, para a gente terminar pelo menos um tópico. Porque senão eu vou falar aqui meia dúzia de palavras, a gente vai tomar café e ninguém volta mais, tá? Então, a gente conversa um pouquinho aqui primeiro. Bom, antes de qualquer coisa, é uma honra de verdade e uma responsabilidade boa estar falando aqui. Não só pelas autoridades presentes, mas pela equipe que está aqui, né? Toda a minha de trabalho, a Helena em especial que faz o trabalho aqui na ponta. Um ótimo trabalho, inclusive, diga-se de passagem. Tem as pessoas mais que especiais que hoje estão na plateia me acompanhando, né? E a gente vai tentar trazer um pouquinho, brevemente mesmo, porque a gente escolheu dois temas bem complexos para discutir em 1h30, em 2 horas. Então, para a gente ter minimamente um pareamento de informações, a gente nivelar esses conhecimentos, trocar uma ideia no final, para a gente sair daqui um pouquinho mais confortável do que chegou. É sempre esse o objetivo, né? Ou não, né? Às vezes o desconforto também é importante, mas isso é um outro assunto. Bom, para começar, eu queria passar um vídeo para vocês, que foi gravado aqui, parte na parte de São Paulo, sobre esse projeto que a Daniela falou, no qual estarão os protagonistas, né, do projeto, que isso é o mais importante, né? As pessoas com deficiência intelectual, no transtorno do espectro autista, que compõem esse projeto e compõem tantos outros projetos, espalhados tanto no âmbito privado, né, a gente pode falar de empresas, quanto no âmbito institucional, social, quanto Estado, né? Esse mesmo projeto que tem aqui no TRT, nós tivemos, né, o início dele anteriormente no Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo. Temos a felicidade de ter uma parceria com a Câmara Municipal. E esse ano agora, fresquinho, a gente tem uma primeira turma no Palácio do Governo, né? Palácio do Governo que compõe o local onde ficam os funcionários, juntamente com o governador. Então, tudo isso é bastante significativo, não só pela inclusão das pessoas nesses locais de trabalho e pela possibilidade desses locais de trabalho também vivenciarem isso de uma forma próxima, prática, não só teórica, mas principalmente para a gente mostrar para a sociedade, demonstrar para a sociedade por meio prático, por meio dos resultados, como que isso pode ser benéfico para o todo, como esses exemplos de inclusão, de entendimento, de respeito, de tolerância, eles podem fazer a gente ser pessoas melhores, podemos ser uma sociedade melhor, né? Inclusive, hoje é uma data muito simbólica, não sei se todo mundo se lembrou, o 11 de setembro, né? Já que toquei na tolerância, é um ponto que fala bastante sobre isso, né? O quanto o não respeito, o quanto a não tolerância, ela pode ter consequências graves e que parece que não tem fim, inclusive. Então, acredito que conversar sobre isso seria sempre bom para todos, não só para as pessoas com deficiência. Mas vamos lá? Quando a gente fala sobre pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a realidade impressiona. Para você ter uma ideia, no Brasil, 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Desse número, 31 milhões estão em idade produtiva. Mas os últimos dados do IBGE mostram que só 418 mil profissionais com deficiência estão empregados. Complicado, né? Claro que a lei de cotas é uma ferramenta para mudar isso, mas a APAE de São Paulo tem um projeto que vai além do cumprimento da lei. É o emprego apoiado. Por aqui, essa turma aprende a vencer as limitações e a valorizar o potencial profissional de cada um. O emprego apoiado é uma oportunidade das pessoas com deficiência acessarem o trabalho de uma forma que realmente elas sejam incluídas. A gente consiga de verdade preparar o ambiente para recebê-la e também entender que a gente aprende a trabalhar trabalhando. Mas para isso existe todo um processo, viu? Primeiro é preciso entender o perfil de cada um, considerando o que a pessoa faz de melhor e quais são as dificuldades a serem superadas. Depois, esses mentores do bem lá da APAE vão até as empresas parceiras para checar quais são as oportunidades disponíveis. Quando a vaga ideal é preenchida pelo candidato que mais combina com aquela atividade, a APAE ainda acompanha essa adaptação durante 1 ano.
tudo para que o profissional e o ambiente corporativo estejam em perfeita sintonia. Inclusão é uma das palavras que a gente mais tem ouvido falar aí nos últimos dias, né? Mas é conhecendo histórias de profissionais como o Bruno que a gente entende o quanto o mercado de trabalho pode ganhar com tanto potencial. E ele trabalha assim, todo arrumadão lá no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. E a deficiência intelectual leve não impede que seja um ótimo profissional. Mas antes disso, o Bruno passou pelo projeto Emprego Apoiado. Aprendi coisas novas que eu não sabia antes de entrar na PAI e comecei a melhorar no dia a dia. Aprendi como se comportar no trabalho, a como fazer as atividades, a como comportar dentro do âmbito de trabalho. Fez tudo direitinho. Mas ele conta que já tinha um objetivo. Eu falei que gostaria de trabalhar com área de direito, que é uma profissão que eu quero seguir. E cá está ele, não para um minuto. E quer saber? Tá feliz da vida. Eu chego a olhar o diário oficial, ver se tem notícia para mandar para a comissão e fazer do dia a dia tudo que precisar de mim eu estou à disposição para fazer. O Bruno de antes era o Bruno meio bagunceiro, que já nada da vida. Agora o Bruno de hoje é um Bruno responsável, que quer trabalhar para ter o seu futuro melhor. Quem também sonha com um futuro melhor é o Caio, outro baita profissional, fruto do emprego apoiado para pessoas com deficiência. Eu faço clippings de notícias, jornais, eu faço mural para levar para fora para entregar. Eu faço a ronda também, eu vi todas as televisões para ver se estão com problema ou não. Acompanho as gravações também, as matérias. Em média, até nós trabalhamos com emprego apoiado, a gente colocava 100 pessoas, 110, 120 pessoas no máximo no mercado de trabalho, com uma taxa de permanência que variava de 70% a 80%. A partir do início da metodologia, a gente teve em média 400 pessoas, na verdade foi gradativo, né? A gente foi aumentando de 250, 300, 350, 400, até chegar a 497 pessoas incluídas em 2017 e 417 pessoas incluídas em 2018. E sabe o que mais mudou além dos números? Mudou para ajudar em casa, as coisas de casa, ajuda minha mãe quando precisa. Minhas coisas também, quando precisa, eu não conseguia antes, que era muito caro, agora eu consigo. É muito comum que se apegue, né, socialmente ao que a pessoa não consegue fazer, as debilidades dela. E o exercício que a gente faz por meio do emprego apoiado é inverter um pouco essa ótica. É olhar o que as pessoas com deficiência intelectual, no transtorno do espectro autista, o que elas fazem de melhor, o que elas têm de potencial. E esse convite ele é ampliado para a sociedade, para as famílias e para a própria pessoa nesse auto-reconhecimento do que ela faz de melhor e que ela tem potencial como qualquer outra pessoa. Acho que a sociedade é um pouco preconceituosa. Não, eu falo que precisa dar mais oportunidades para que essas pessoas sejam melhores para a sociedade. Me sinto muito feliz, agradecido, de verdade. Toda vez de manhã quando eu levanto da cama, rezo e falo muito obrigado, e é isso. Eu venho trabalhar, agradecido. Bom, é isso, né? É legal. Desculpa pelo narcisismo aí, né? Tem que no palco, no vídeo, pelo amor de Deus, né? É que realmente o vídeo feito por eles conseguiu captar muito bem o que é, né, o trabalho da PAI em parceria com o TRT. E, principalmente, temos os protagonistas falando aqui, né? Inclusive, eles estão aqui, né? Muitos dos jovens estão aqui hoje, acompanhando a palestra, o que é muito bacana, né? Porque eles são os principais responsáveis, inclusive, para que essas vagas aqui no TRT e outras vagas sejam abertas e se mantenham abertas. Porque é por meio desse trabalho que a gente consegue justificar a oportunidade. Talvez a gente inverta um pouco essa lógica, mas muitas vezes a gente ainda é assim, né? A gente tem que fazer por onde aqui, em relação à política pública, ação afirmativa, para depois cobrar. Mas, dessa forma, mesmo assim, a gente está avançando e os números, não só da PAI, que são muito bacanas. Esse ano a gente vai para quase
3 mil inclusões desde que a gente começou com o emprego apoiado em 2013, e os números, por exemplo, de quando começou a lei de cotas, a fiscalização da lei de cotas em 2001 e 2002, a gente tinha 601 pessoas no estado de São Paulo com alguma deficiência trabalhando. Hoje em dia nós temos cerca de 130 mil. Então, por aí a gente vê a importância de uma ação afirmativa e de um trabalho bem feito, e principalmente pelas pessoas com deficiência que mantêm essas portas abertas. Ok? A gente vai ter uma... Isso aqui deu uma travadinha aqui. Vou descobrir o que aconteceu já. Rapidamente, então, só para a gente saber, a PAI de São Paulo é uma instituição que existe desde 1961. Nós somos mais de 2.300 no Brasil, e cada uma tem a sua própria autogestão. Isso é muito legal de se saber, porque cada município que tem uma PAI pode escolher que tipo de deficiência irá atender e, principalmente, quais os serviços que irá ofertar para essa população. E isso faz todo sentido, né? Um município, por exemplo, do interior mesmo de São Paulo, de outro estado, ele vai ter uma diferença sociocultural, até de iniciativa de outros parceiros diferentes do que nós temos aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente pode se dar o luxo, entre aspas, e se especializar em deficiência intelectual e transtorno do espectro autista, porque nós temos a ACD, Instituto Lar Amaro, do Inanovil e tantas outras instituições especializadas em um tipo de deficiência que consegue dar esse apoio. Outros municípios, às vezes, só tem uma instituição, uma PAI, que tem que atender a toda aquela população. Então, faz sentido essa independência, essa autonomia de serviços. E, bom, tem a quantidade de funcionários, temos 450, 500 funcionários, 215 voluntários, em algumas unidades espalhadas em São Paulo, e além de núcleos, também são atendidos em parcerias com outros serviços, tá? Tanto da educação quanto da saúde. Então, nós na PAI de São Paulo atendemos a pessoa com deficiência intelectual, no transtorno do espectro autista, desde o nascimento, às vezes até um pouquinho antes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no segundo momento, após o nosso café. Mas desde o atendimento até o envelhecimento, isso é bastante interessante. Nós temos jovens na área que realmente estão conosco na PAI desde o nascimento, né, desde o teste do pezinho, que aí é legal também saber que a PAI de São Paulo que trouxe aqui para o Brasil o teste do pezinho e que colaborou para que se tornasse lei, que é uma ferramenta muito importante desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, até o envelhecimento, porque como todas as pessoas temos fases, vamos passando por fases na vida e que necessitam de um apoio, às vezes um apoio muito particular. Então, temos serviços na área de garantia de direito, a área realmente do direito, quando nós temos advogados, assistentes sociais especialistas que cuidam desse tema, tanto relacionado à violência que a pessoa pode vir a sofrer, tanto relacionado à interdição e outras questões legais que são fundamentais para a manutenção da qualidade de vida e até para a possibilidade de dar qualidade de vida a essas pessoas. Temos também a parte que a gente fala da inclusão, que envolve a educação. Desde 2010 nós não temos mais a escola especial, fechamos e fazemos junto com a prefeitura um trabalho de educação inclusiva em algumas escolas particulares de São Paulo. E temos o que a gente chama o setor da reabilitação, que justamente trabalha por meio de ferramentas sociais, artísticas, esportes, a possibilidade de ajudar essa pessoa a descobrir o seu perfil interior, e muitas vezes a gente faz até uma interface com a área do trabalho. Então, às vezes passa um tempo lá, retorna para nós, ou às vezes retorna para nós, passa um tempo lá, a gente vai entendendo a pessoa, e a partir da pessoa a gente oferta a ferramenta. Eu acho que isso é muito importante, a gente mudar essa lógica institucional, de olhar para as pessoas e ver a necessidade delas, e a partir daí sim oferecer o serviço que elas necessitam. E temos ainda um serviço bem importante, que aí sim contempla essa questão do cuidado, que são o laboratório, o ambulatório, que cuida tanto dessa parte dos exames, do teste, de toda essa parte diagnóstica, até a questão da estimulação. Quanto antes a gente começa a estimular, melhores são os resultados em relação à qualidade de vida na vida da pessoa como um todo. E, por fim, o envelhecimento, que é um setor bem bacana também, que está dentro tem uma parceria bem próxima com a reabilitação, está dentro, a gente pode chamar assim, né, que é manter essas pessoas com qualidade de vida, né? Então, tenho o prazer de ser um frequentante do SESC, eu até falo, tem muitas atividades lá que os meninos dão pau na gente que faz o SESC lá semanalmente. É muito próximo a ideia de manter o esporte, a cultura, na manutenção da qualidade de vida de todas as pessoas. O que diferencia na PAI é que a gente tem, os professores têm aquele entendimento um pouquinho mais aprofundado para entender como ofertar essas atividades, esses esportes, de uma forma que seja interessante para as pessoas participarem. Bom,
Visto isso, as estatísticas elas já estão no vídeo, só reforçando que a gente mantém essa manutenção de 90% de quem a gente coloca no mercado de trabalho, e isso vale bastante ressaltar. Por quê? Colocar a pessoa no mercado de trabalho com algum tipo de deficiência é um desafio, mas atualmente a gente tem enfrentado um desafio a mais, que é ter a qualidade nessa inclusão, né? Integrar a pessoa no ambiente, ela não é uma inclusão, né? Propriamente dita, ela é uma integração. Inclusive a gente já passou por esse momento histórico, vamos falar rapidamente disso, já passou por esse momento histórico e ainda estamos passando. É que a gente ainda continua nomeando muitas vezes a inclusão de integração. Se a pessoa estuda, se ela vai ao parque, se ela trabalha com algum tipo de deficiência e ela não consegue ver valor naquilo, ela não consegue ser protagonista na atividade, ela não consegue produzir junto com os demais, isso não se chama inclusão. E muitas vezes a gente tem alguns lugares que estão um passo atrás e é muito importante se ter a integração, que é participar a pessoa das atividades para que ela esteja junto. Mas quando a gente fala de inclusão propriamente dita, a gente tem que olhar sim para a qualidade. E é nesse momento que a gente está agora também, falando não só da inclusão, da inserção no mercado de trabalho, mas também de cuidar dessa qualidade para fazer a tal da inclusão de verdade, né? Seria basicamente isso. Bom, só para a gente começar com uma reflexão, quase todo mundo afirma que a beleza visível resulta da simetria das partes, umas em relação às outras em relação ao conjunto. Há uma beleza anterior a essa. Certas coisas, como as formas materiais, são belas não devido à sua própria substância, mas por participação. Essa é uma frase de um filósofo romano, escreveu isso 300, 400 anos depois de Cristo, então faz um tempinho, né? Um bom tempinho. Só que eu tenho a impressão de que a gente ainda está bastante viciado nessa beleza tida a partir da simetria, ou não? Bom, eu tive uma curiosidade um dia de entender porque, por exemplo, um homem que nem o Brad Pitt, por que todo mundo acha o Brad Pitt bonito? Eu sei que para algumas pessoas é óbvio, né, para vocês, tá bom, mas para mim não era, até essa pesquisa. E aí você começa a pesquisar isso no Google mesmo, em qualquer local que vocês verem essa fonte, você vai perceber que o Brad Pitt ele tem uma questão, como outras pessoas que também fazem sucesso na mídia. Se você cortar o Brad Pitt no meio, não é nada fisicamente, né? Você cortar, traçar uma linha imaginária no meio, você vai perceber que a parte direita dele é quase igual à parte esquerda. E essa é a tal da simetria. E pessoas que têm esse tipo de configuração, elas são consideradas mais belas. Isso é bem interessante, porque isso serve muitas vezes para tudo que a gente considera belo, que a gente considera justificável para permanecer. Só que por meio desse conceito, a gente acaba incluindo um e excluindo outros. E aí é legal que quem trouxe esse conceito para a sociedade mais fortemente foi um outro cara, aí já mais conhecido, chamado Platão, outro filósofo, né? Distorcendo um pouquinho, mas era basicamente essa a ideia. Só que o Plotino, que era um discípulo dele, repensou essa ideia do Platão e reescreveu que talvez beleza também pode ser a capacidade de participação, é o conjunto da substância. Ela não é essa perfeição de um ser igual ao outro, mas é entender que as partes compõem um todo e esse todo pode ser mais belo do que um todo igualzinho. Ficou confuso? Não, para mim ficou um pouco. Mas em resumo, a ideia é justamente essa, a gente entender que talvez na diferença, na diversidade, a gente consiga resultados melhores do que somente no igual. E se a gente parar para pegar as revistas, principalmente norte-americanas, que compõem o pessoal de Harvard, a gente pode pegar todas essas revistas que escrevem artigos desse ano, a gente vai perceber que estão fazendo uma pesquisa muito forte em relação a que ambientes onde tem diversidade maior são mais produtivos e, inclusive, economicamente mais rentáveis. É um pouco óbvio também, né, gente? Porque se a gente vende só para um tipo de público que a gente considera que tem que entrar naquela caixinha e ser perfeito, a gente vai trazer tanto de dinheiro para esse público. Agora, se a gente entende que é importante ter pessoas diversas na equipe para vender para todo mundo, obviamente a gente vai trazer mais recurso. Isso vale para tudo, porque a inclusão, não só na parte financeira, quanto na parte social, em todas as partes, ela acaba sendo benéfica para todos os participantes. Perdi. Bom, então, rapidamente, só para a gente entender, a gente vai focar mais na história da pessoa com deficiência intelectual, tá? Para a gente fazer um recorte mais específico, porque senão realmente a gente vai ter que fazer essa palestra até 2 horas da manhã, né? E eu acho que todo mundo tem compromisso também depois.
A deficiência intelectual é um conceito que se desenvolveu na história. Então isso é importante, porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente pega um conceito, a gente tem ideia que é isso, né, de tal época, que é determinante. E a gente não entende que aquele conceito ele foi entendido e escrito em determinada época, que fazia sentido, muito sentido. Só que talvez hoje, nos dias de hoje, já não faça mais tanto sentido. Por isso que as atualizações dos manuais, por exemplo, quando se fala aí, não só de deficiência, mas sim de saúde mental, os manuais, o DSM, o próprio CID, que já é mais familiar para nós por conta da questão médica, eles sempre vão sofrendo atualizações de anos em anos para que a gente possa ter uma percepção da deficiência, da saúde mental, dessas questões sociais de uma forma mais atualizada, né? E não de uma forma distorcida. Então, por isso que é fundamental que a gente entenda que, desde que surgiu o ser humano, nós temos registros históricos, nós temos registros históricos do surgimento dos seres humanos, nós temos algumas marcações. Então, se a gente parar para pensar nos gregos e posteriormente nos romanos, que foram sociedades muito marcadas pela filosofia, por um campo de racionalidade, a gente vai perceber que a pessoa com deficiência, quando se nascia alguém com deficiência, para os gregos, eles pensavam, bom, se é da alta classe, vai conseguir desenvolver-se intelectualmente com pouco apoio? Não. Se for de uma classe mais inferiorizada, vai ser guerreiro? Muitas vezes não conseguia também. Bom, se for uma mulher, vai conseguir cuidar dos guerreiros, que era a constituição da sociedade na época? Também não. Então, o que a gente fazia? Tinha um lugar específico, um precipício, onde, obrigatoriamente, as pessoas tinham que ir, ao ter os seus filhos com deficiência, ou ao se tornar deficiente, que ir até esse precipício e lançar essas crianças, esses bebês, ou se fosse adulto, igualmente, nesse precipício. Quando a gente evoluiu um pouquinho mais com os romanos, teve toda essa questão histórica, as invasões, eles tiveram um pouco mais de cordialidade, porque aí quem tinha o filho com deficiência poderia escolher se iria cuidar desse filho ou não. Só que aí o que ficaria claro? Se fosse escolher cuidar desse filho, não poderia usar nenhum recurso do Estado. Porque qual que era a ideia? Se não faz bem para o todo, não faz sentido continuar. Então, se quisesse ter o filho, tinha que assumir essa bronca financeira, essa questão social e dar um jeito de criar essa criança, que muitas vezes não era nada fácil. Então, se a gente for evoluindo, quando que isso, de certa forma, começa a mudar? A gente tem o imperador Cícero, que também ficou bastante marcado, porque também era um filósofo. Quando a gente tem a virada, né, do cristianismo, que começa a ter as grandes, antes até das cruzadas, nas dominações, quando o Império Romano começa a entender que o cristianismo pode ser muito forte para essa condição de domínio, ele começa a usar essa ferramenta de que as pessoas com deficiência, elas necessariamente elas não eram ruins. Talvez elas tivessem uma questão ali mais voltada à questão teológica e moral, né? A questão, elas têm a deficiência por conta de uma questão de Deus, né? Deus muitas vezes olhou errado para elas e elas fizeram alguma coisa errada antes de nascer e elas acabam carregando essa culpa durante uma vida toda, mas começaram a permanecer. Até um pouco antes disso, quem tem curiosidade quem gosta, né, de ler a Bíblia, principalmente para quem é cristão, ou alguns outros livros religiosos, a gente consegue perceber que, por exemplo, Cristo nunca encontrava um cego, por exemplo, no centro da cidade tomando um café, né? Onde que ele encontrava essas pessoas? Afastada, nos desertos, não é isso? Porque essas pessoas eram proibidas de entrar na cidade. O Cícero permitiu que elas entrassem, mas aí no tempo já era demais. Então, a gente vai percebendo, a gente vai continuar avançando, que essa questão foi uma construção histórica mesmo. Para a gente conseguir se humanizar nesse ponto, a gente vai perceber que foi uma construção sócio-histórica. Por isso que, até no título da palestra, foi dito isso. Tem a questão sócio-histórica, porque não dá para fugir disso, porque está dentro disso. Bom, então, tinha toda uma ideia de que era um filho do pecado, né? De que tinha uma causa no qual o ser humano não conseguia responder, e muitas vezes ela não consegue, por exemplo, quando uma coisa se chama transtorno, a gente vai entrar um pouquinho nisso mais para frente, mas quando se chama transtorno, por exemplo, é porque a gente, ser humano, ainda não conseguiu explicar de onde vem, muito menos para onde vai. A gente não tem marcador biológico. Eu sei que talvez a gente já tenha ouvido falar algumas coisas até na internet ela
ela é muito rica em muitas coisas na pesquisa, mas ela também é muito preocupante em relação à questão de fake news e de informações que não têm uma veracidade. Não existe nenhum um estudo científico no mundo, por exemplo, que fala de onde vem o transtorno do espectro autista. E o TDAH? Idem. Ah, mas eu vou no médico e me dão um medicamento. Sim, tem algumas bases científicas para se saber qual que é o hormônio, qual que é o medicamento que você vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Você vai acalmar um pouco aquele processo, no caso do TDAH, para conseguir fazer algumas terapias ou alguns procedimentos que vão melhorar a qualidade de vida. Mas, propriamente, da onde vem, ninguém sabe. Porque na hora que souber, vai mudar de nome. Não vai ser mais transtorno. Certo? Diferente da deficiência, por exemplo, que sim, tem um marcador biológico. Tá? Mesmo que ele seja subjetivo, como é no caso da deficiência intelectual. Mas voltando um pouquinho para o conceito histórico, é legal, né? A importância das pinturas, né? Como a gente não tinha Netflix ainda, né? Nem YouTube, essas coisas que você consegue rever várias vezes, a gente tinha a arte, né? Então a arte vai ajudando a construir a história. Então essa ideia do filho do pecado, só por curiosidade mesmo, tá? Essa é uma tabelinha que é bem interessante, que falava as causas possíveis naquela época da pessoa ter a deficiência. Então, a gente começa pela glória de Deus, porque tem essa questão que é muito interessante, né? Porque tem a questão do afastamento, da não permissão, mas também tinha a questão, por exemplo, dos grandes oráculos serem pessoas com deficiência. A gente começa a ver essa mudança na sociedade, né? Sei quem assistiu uma série, por exemplo, algum filme, ou gosta da história dos vikings, por exemplo, eu vi umas cabeças balançando aí, é um pouquinho só sangrento, né? Mas a história vale a pena. Mas qualquer história de vikings, a gente vai perceber que o oráculo, por exemplo, da série e de tantos outros, é uma pessoa com uma deficiência bastante significativa, uma má formação, porque começou a se ocupar esse papel. Então, a primeira era a glória de Deus. Então, assim, se não for pego pela glória de Deus, se a pessoa se tornava um gênio, aí, meu amigo, é ladeira abaixo, né? Porque aí, ó, a cólera de Deus, a quantidade excessiva de sêmen, a imaginação da mãe grávida, essa é fantástica, né? A imaginação da mãe grávida. E assim a gente vai seguindo. Acho que vocês conseguiram ver. Inclusive, esse material vai ser disponibilizado, tá? Para quem quiser. Acho, não sei se vai dar para deixar um e-mail, mas falaram que é possível. A gente salva em PDF e distribui, né, para quem tiver interesse, claro. Tá? E assim por diante. Então, são muito mais coisas negativas e principalmente que envolvem culpa dos genitores, né? Bom, a gente tem a questão da idade medieval, né? A gente começa a mudar um pouquinho esse conceito, porque a ciência, né, com a questão da alquimia, porque a alquimia, às vezes, a gente... não é piada, é verdade, porque a pessoa ficou bastante famosa, mas, de repente, a alquimia lembra do livro do Paulo Coelho, né? O Alquimista. Mas a alquimia, ela não é uma magia esotérica somente, né? A alquimia foi um marcador na Idade Medieval, na Idade Média, bastante importante, que é quando a ciência ela começa a dar um up, né? A igreja, tudo isso começa a entender que as pessoas estão muito interessadas nessa questão racional, já não se contentam mais só com as explicações espirituais dessas questões, querem mais informações, e aí a alquimia, essa arte de fazer a ciência, ela começa a ganhar peso, e aí a gente começa a ir para um campo mais racional, como é dito aqui, na questão da razão, dos homens que são privados da razão por completo, né? Então é uma ideia já muito mais racional de entender a deficiência intelectual. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, é rápido mesmo, mas vale muito a pena, tá? Só confirmando, tem a descrição de tudo que é passado na palestra. Por exemplo, o vídeo ele não dá para entender muito bem, não tem áudio. Então, perfeito, tá ótimo. 2 minutinhos.
là, porte ma tête, porte-le. Ah, c'est bien bon, Bien. Oh. Oh. Ah. Oh. Tiens, Victor, accroche les objets. Bien, Victor, c'est très bien. Tiens. Bois. Victor a toujours conservé pour l'eau une préférence marquée, et la manière dont il la boit semble annoncer qu'il y trouve un plaisir de... Bom, só para a gente dar o contexto, então isso é um pouco mais para frente, já é na França. Isso é uma história real, né? Inclusive o pessoal fala de inspiração do filme do Tarzan, né? Esse menino foi encontrado mesmo na região da França e nessa época, né? Quase no final do século XVIII, né? E é bastante interessante que ele é encontrado, ele é criado por animais mesmo, na mata. Então aquela primeira cena dele no buraco é quando ele é encontrado. Esse filme tem também no YouTube, é bem interessante, conta esse progresso. A gente viu ele fazendo, o professor depois tentando fazer a vocalização, desenvolver com ele a voz, né? Porque com 10 anos ele não falava, ele fazia grunhidos de animal. E aí a gente começa a ter uma divisão na interpretação dessa questão da deficiência intelectual, e que é interessante porque a gente tem isso muito presente até hoje, que é a consideração sócio-histórica. Será que ele nasceu com deficiência intelectual ou o ambiente que ele viveu o tornou deficiente intelectual? O caso do Victor é típico, porque depois de um trabalho feito junto com esse professor, ele começa a andar, na verdade, em duas pernas, como é esperado de um ser humano. Até ele ter esse exemplo, ele andava de quatro, literalmente, como um animal. E vai aprendendo a falar e vai até o limite. Porque também com 10 anos, boa parte da fase de aprendizagem dele já tinha ido para algumas questões. Mas é bastante interessante que começa a surgir essa discussão. Qual que é a responsabilidade do meio? Né? Qual que é a responsabilidade do meio em relação à deficiência? E essa é uma discussão muito interessante, porque talvez se esse tipo de discussão tivesse surgido lá atrás, a gente não estaria fazendo a inclusão hoje. Isso é muito importante a gente entender. Se a gente não tem a concepção do ambiente participando da questão da deficiência do outro, a gente entende que a deficiência é um problema só de quem a tem, a gente não entende a inclusão. Isso é bastante importante, gente. Eu diria que de muita coisa que vai ser falada, isso é uma das principais. Então, até tem um outro médico bastante famoso, que ficou aqui no Brasil muito conhecido por conta da pedagogia, o Vygotsky, né, que é um médico psiquiatra. Ele criou uma teoria, ele tem um livro que inclusive só tem em espanhol, se chama... Oh, meu Deus, eu vou lembrar. Ele tem um livro que ele descreve, nesse livro, defectologia, se chama o livro, a obra. Talvez a gente encontre na internet, esse é um pouquinho mais difícil, mas existe. Ele descreve que a gente tem que botar mais apoio, mais força nos sistemas compensatórios e não na questão diagnóstica. Porque o grande erro da gente não conseguir fazer inclusão é a gente botar bastante força na questão diagnóstica e pouco na criação dos sistemas compensatórios. E isso é muito o que a gente faz aqui junto com o pessoal do TRT. Né? A Helena vem aqui agora mensalmente, antes de cada 15 dias, ela vem conversar com jovens e pontuar alguns pontos, mas eu tenho certeza que ela vem também conversar com quem trabalha com jovens e pontuar algumas questões também. Porque na inclusão não é só a pessoa com deficiência que se forma. Os apoios que estão em volta delas têm esse papel fundamental. É importante a gente entender isso.
Sabia que essa hora ia chegar. Do cafezinho. Bom, a gente já vai finalizando, a gente já chegando, ainda bem, né? No século XIX, mais 5 minutinhos a gente fecha essa parte, a gente faz o nosso coffee, inclusive, para não esquecer, falando que vai se passar uma lista de presença no retorno desse coffee, tá? Então, só vou pedir uma coisa para vocês, sei que a gente ainda, só adiantando, aproveitar a atenção de todo mundo, a gente ter 10, 15 minutos no máximo, mesmo do coffee break, senão a gente não vai conseguir ver a parte do conteúdo prevista, né? E, bom, eu ficaria chateado com isso. Então, a normalização por meio da educação começa a ganhar espaço em relação a isso, né? A partir dessas pesquisas. E aí a gente vai vendo algumas fotos, vou passar algumas delas, a gente vai vendo algumas fotos bastante antigas, né? Ou não, né? Depende da nossa noção de tempo, mas de pessoas com deficiência dentro das instituições que atendiam pessoas com deficiência e com questões de saúde mental. Então, a gente tem o médico britânico que percebeu algumas características das crianças europeias que lembravam muito a população da Mongólia. E aí, por isso, o nome do médico, um dos sobrenomes era o Down, a gente tem essa homenagem posteriormente, né? Então, aí a gente tem internas, por exemplo, na Feeble-Minded Children, em 1890, em Illinois, nos Estados Unidos. A gente tem uma criança com síndrome de Down pintada, nessa época já se tinha o nome de síndrome de Down, porém não se sabia ainda sobre a questão da trissomia, né, que vinha do cromossomo 21, que tinha um cromossomo a mais, mas já tinham se identificado por conta das características. A gente tem outra pessoa muito importante na deficiência intelectual, que é o Alfred Binet, que começa com essa questão, pegar os estudos que existiam na época e concentrar isso para fazer os testes psicológicos, que até hoje, claro, com muitas alterações, ainda é o que baseia esses testes, que são aplicados para se ter certeza da deficiência intelectual ou não. A gente ainda tem a primeira publicação, o primeiro tratado em relação à deficiência intelectual, 1908, então é bastante recente, se a gente parar para pensar, né, gente, 1908 é ontem, né, pensando em tempos de mundo. Por isso que a gente tem que ser realmente otimista com a inclusão, que a gente está andando com isso, né? A gente vai avançando, se descobre a questão do QI, que entra dentro do teste de inteligência, lá discutido pelo Binet. A gente começa a ter uma escala de inteligência pelo Lewis Madison mais formalizada, né, que é muito próxima agora já do que é utilizado hoje. Então, a inteligência é mensurada tanto para cima, né, acima da média, muito acima da média, questão do genial, quanto para baixo, né? Isso é bastante interessante a gente entender também. E aí, por fim, o Wexler, ele formaliza essa escala muito próxima do que a gente já tem hoje. Eu só quis colocar essas fotos das oficinas, que são muito simbólicas, porque 1910, e aí tem uma coisa bastante interessante, tá? Só em relação a essa questão das oficinas, que a nossa oficina protegida terminou em 2012, né? Então, essa daqui é de 1910, então a gente demora um pouco para entender alguns processos, e eu acho que essa autocrítica é sempre fundamental, né? O Pai de São Paulo tem uma história linda, as APAES tem uma história linda, como outras instituições, mas a gente tem que estar sempre se repensando, porque o mundo vai acontecendo, as pessoas vão pensando de forma diferente, e a roupa que servia ontem, hoje já não serve mais, né? Como diria o grande Belchior, né? E eu só coloquei uma alusão à fenilcetonúria, porque a gente é um dos diagnósticos que a APAE trabalha, a gente tem a divina dieta, que pessoas que têm essa ausência, né, esse distúrbio metabólico, elas não podem consumir proteínas de forma nenhuma, desde o nascimento, nem de leite, nem de carne. É uma vida sem proteína. Por quê? Se consumir, corre o risco de gerar deficiência intelectual, né? Realmente é um processo metabólico que vai ter uma queima de neurônios. Então, tem toda uma culinária, que é a divina dieta da APAE, que faz esse trabalho de produzir alimentos. Então, tem o quibe sem proteína, quer fazer uma festa de aniversário, faz um bolo com chantilly sem proteína do leite, para conseguir minimamente dar uma condição para essas crianças, para esses adultos terem uma vida muito próxima do que as outras pessoas em sociedade também a têm. Tá? Bom, e aí eu vou deixar para a gente fazer o nosso café. Então, lembrando, 10, 15 minutinhos no máximo, por favor. Vou deixar só essa tabelinha, que é um resumo, né? Tem que você bater foto depois, pegar informação do que nós falamos, né? Dessa linha histórica da pessoa com deficiência intelectual. Tá ok? Até já. Bom, vamos lá. Então, só de curiosidade, a gente vai falar sobre 3 conceitos agora rapidamente, que seria a síndrome de Down, transtorno do espectro autista e a deficiência intelectual. Passando um pouquinho sobre a questão diagnóstica, a questão de
algumas características genotípicas ou fenotípicas, né, como é dito, né, as aparências, como se mostra na vida, principalmente da pessoa, que é mais importante às vezes do que a questão do corpo, no caso da deficiência intelectual ou do transtorno do espectro autista. E é isso, finalizaremos com a possibilidade de perguntas, tá? Então, retornando, só para a gente entender, olha que interessante, gente, essa frase aqui, a adaptação dos padrões comportamentais de um organismo ao seu meio se dá pertinente às informações que a espécie acumulou ao longo de sua evolução pelo método da seleção e mutação. Então, é bem interessante porque a gente fala, pô, mas é uma frase do Charles Darwin, né, o cara que fala do evolucionismo, o que isso tem a ver? Esse livro, A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, ele foi um dos principais livros de cabeceira que fez com que o Freud criasse toda a teoria da psicanálise. Então isso é bastante interessante para a gente ver como que a gente estar em contato com a natureza não é só uma questão de inteligência, mas é uma questão de necessidade, porque senão a gente aprende pouco, inclusive. Então, a gente expandir um pouco esse conhecimento, a gente entender um pouco mais sobre isso, às vezes, trabalho na área tal, não tem nada a ver comigo isso. Pode ter certeza que tem. Quando a gente fala de pessoas, sempre tem, né? A não ser que a gente se isole, né, e viva como Vitor, né, no meio da selva, somente com animais, né? Então, essa é uma foto bastante meiga, né? É bonitinho mesmo, né? Então, a gente tem aí os animais, é uma revista de um site, que é o Oh My Mag, e é interessante porque, obviamente, pessoal, esses animais, eles não têm a síndrome de Down, porque eles não têm 46, no caso 47 cromossomos, como os nossos seres humanos, mas eles podem ter diferenças cromossômicas que fazem com que algumas características de seus corpos, no caso, sejam mutadas. E aí é interessante, o que vocês acham que acontece com os animais que têm essas características aqui? Você acha que eles viram oráculos da turma onde eles vivem ali? Acha que é isso que acontece ou não? Quem chuta? O que acha que acontece com eles rapidamente? Eles são mortos, exatamente. Eles são mortos, né? O mais rápido possível, inclusive, ali pelo coletivo onde eles vivem, na maioria das vezes, né? E por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para a gente entender que fazer inclusão é, acima de tudo, uma condição humana. Não dá para um grupo de gatos, por mais inteligentes que eles sejam, não dá para eles se juntarem e falar assim, vamos incluir um gatinho que está com uma dificuldade de andar, principalmente na selva, né? Não é assim que acontece. Então, quando a gente pratica o ato da inclusão, quando a gente tenta entender o outro na sua diversidade, a gente está praticando um ato humano, um ato racional. Por isso que a gente vai vendo todo o conceito histórico que nós fomos vendo slide a slide, nós fomos percebendo que foi tendo uma evolução. Porque, teoricamente, a gente vai se racionalizando. Tanto que os principais direitos das pessoas com deficiência que nós temos hoje, eles foram descritos a partir de quando? A partir de 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos. Então, a gente precisou fazer aquilo lá que foi feito na Segunda Guerra Mundial para chegar no consenso mundial de que aquilo é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Então, como é que a gente chegou a essa conclusão? De forma racional, porque a inclusão é uma condição humana. Não dá para ser diferente, tá? Bom, é legal a gente saber que a gente tem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down. Isso representaria, em termos da população de pessoas com deficiência intelectual laudadas, 10 a 15% somente da população de pessoas com deficiência intelectual. Isso é muito interessante, porque a PAI de São Paulo, como muitas outras instituições, são marcadas pela síndrome de Down. Inclusive, a gente, às vezes, recebe um telefonema, tipo, delivery. A gente quer contratar uma pessoa com deficiência, mas a gente quer um Down, né? E aí, né, a gente pergunta, mas você quer com salada e queijo, né? Porção de fritas? Então, a gente diz isso por quê? Porque a gente é viciado em olhar nas características das pessoas e não no potencial delas. E é esse o grande exercício que quem faz inclusão, ou quem deseja fazer, tem que pensar. A gente faz um mapeamento dos postos de trabalho e das habilidades que as pessoas têm. Não do tipo de deficiência que elas têm. Essa condição médica ela é importante sim ser dita, mas muitas das vezes mais importante para os familiares ou para conseguir um acesso a um benefício específico, não para determinar o que ela vai ser na vida. Não é porque ele é Down que ele vai ser aquilo, né? Teve uma época que eu lembro que eu trabalhava numa outra instituição e tinha muitas pessoas com deficiência visual.
E parecia uma coisa, de certa forma, até mediúnica, né? Porque toda pessoa que tinha deficiência visual lá se formava massagista, parecia uma habilidade inata, né? A pessoa perde a visão, logo vem mãos de fada, sabe? Uma coisa meio... E a gente sabe que na prática não é assim. As pessoas são diferentes, elas têm habilidades diferentes. Quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência intelectual, há 10, 15 anos atrás, num escritório, as pessoas iam falar, vocês enlouqueceram, né? As pessoas têm dificuldade no raciocínio lógico matemático, você vai colocar o cara para trabalhar com uma planilha. Por que não? Se essa é a vocação dele, se ele tem vontade de aprender, por que ele não consegue se superar? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, vem aqui conhecer o trabalho junto com o TRT, a gente vai ver pessoas com deficiência intelectual trabalhando no escritório e trabalhando, incluídas de verdade. Então, tem muito mais a ver com oportunidade, não decidir pelo outro, do que qualquer outra coisa. Bom, mas focando nas características, falam-se muito de óvulos envelhecidos, né? Até um termo que muitas vezes pode soar um pouco rudimentar. Então, óvulos envelhecidos seriam pessoas que têm filhos com síndrome de Down, na maioria das vezes, têm mais de 36, 37 anos. Isso é o que apontam as pesquisas, é por aí que as pessoas se norteiam. Então, é uma condição a mais. Mas tem pessoas mais jovens que têm? Tem, mas é uma minoria. Tá? Então, é um dado científico para a gente se pautar. A questão da pílula de anticoncepcional é muito aberto e é muito difícil discutir esse tipo de coisa. Por exemplo, a pílula de anticoncepcional, a gente vai falar com a indústria farmacêutica, que tem um conhecimento médico, técnico sobre isso muito grande. Então, para você confrontar isso socialmente, você tem que ter um embasamento igual ou maior para poder falar se isso acontece ou não. Então, esse é um dado que a gente classifica como hipótese e não um argumento científico. Tá? Nos tempos atuais, isso tem sido cada vez mais importante. Dá a impressão que a gente pode entender tudo sobre o mundo pelo WhatsApp, mas acreditem, a gente precisa ainda de universidade, de pesquisa científica, isso ainda é muito importante. A radiação e a ausência de diagnósticos pré-natais, isso é uma condição para a gente trabalhar no ato da prevenção, não que a gente vai curar algo a partir de uma pesquisa, de uma análise sobre isso. Tá? Bom, é legal a gente saber, pela fotinho aqui, que ficou muito classificado, como a gente viu, a foto de um outro senhor que determinou, agora já no século XX, que as pessoas com síndrome de Down, em sua maioria, tinham um cromossomo a mais, né? Então, a gente tem 46, 23 a mamãe, 23 o papai, que quando pareia, né? Naquela coisa legal que todo mundo deve ter aprendido aqui, a maioria das pessoas faz aquele processo da meiose, né? Posteriormente, a gente vai fazendo mitose durante a vida. Isso é o quê? Isso é esse cruzamento cromossômico. Então, o que acontece na pessoa com síndrome de Down, na sua maioria? Ela faz esse cruzamento na trissomia livre ou simples, ela tem um cromossomo a mais. Isso corresponde a quanto da população? Gente, praticamente 95% das pessoas sem síndrome de Down tem esse tipo de trissomia. Tanto que o Dr. Zan, que é uma sumidade, né, nesse meio há tantos anos, fala sobre isso. Hoje em dia ele nem fala mais síndrome de Down, ele fala T21, não é isso? Não é? Ele fala o T21 porque ele considera essa população aqui como sendo grande maioria, 95%, como sendo a majoritária. Porém, nós temos outros dois casos muito interessantes, translocação e mosaicismo. Tá? Só para a gente entender, a translocação, aqui está o 21, né? Então, quando é trissomia livre, é moleza, né? Olha lá, tá um rosinha aqui, diferente dos azuizinhos, um a mais, papum, fez lá o estudo do cariótipo, localizou, ok, né? Quando são as outras situações, que é a translocação que nós vimos aqui, o que vai acontecer? Esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ou esse aqui, ele vai fazer uma perninha a mais ligando o 14, ou 15, ou 16, é lógico que assim, o desenho é esse, tá, do DNA. Aqui é só para a gente ter uma questão mais didática e entender. Então ele faz como se fosse uma perninha a mais, então, é como se ele tivesse um 46,5, 46,75, 46,25. Tem uma perninha a mais que faz essa ligação e que faz essas pessoas terem menos comprometimento e menos aparência. As questões fenotípicas, por conta do genótipo ser diferente, elas acabam também aparentando menos. Então, isso também é uma possibilidade, que acomete a 3,5% da população. E, por fim, a gente tem o mosaicismo, que é uma população muito pequena, 1,5%. Esse aqui, essa perninha, muitas vezes eles não têm nem a noção de onde separa e onde junta, porque ela é bem pouco visível. E nós temos, por exemplo, um caso de uma moça que trabalha na APAE, né, a equipe toda
sabe? Foi até trabalhou no Tribunal de Justiça como aprendiz, agora ela é funcionária da própria PAI, que ela tem o mosaicismo. Então você olha para ela, aí você fala, nossa, parece que tem síndrome de Down, mas não parece, eu não sei, você fica em dúvida. Então essa pessoa em dúvida, ela é classificada como um mosaico. E aí essa mesma dúvida, você percebe na deficiência intelectual, que ela faz o teste, ela dá ali, limítrofe. Ela quase não tem a deficiência. Então, são traços da característica tanto fenotípica, né, no corpo, quanto interiormente, muito leves. E aí é curioso, gente, que aí você fala, pô, que bom, né? Teoricamente, assim, ela é menos deficiente, mas isso socialmente, às vezes, é muito complicado, é muito complexo. Porque, às vezes, quando a pessoa é mais característica, o outro já entende melhor ela. Agora, quando ela não parece ter a deficiência, às vezes é mais complexo para o outro entendê-la, né? Aí a ver como os deficientes intelectuais, há muito tempo, né? Durante muito tempo, aliás, foram nas salas de aula vistos como os preguiçosos, né? Aqueles que não querem, né? Porque, pô, o cara é normal, faz tudo, só não consegue fazer conta de matemática, interpretar um texto, preguiçoso, né? Bom, então essas características elas são bastante marcantes, temos outras, tá? Então tem um desenho aqui, se alguém quiser fazer o teste agora, tá? Se ficar com alguma dúvida, pode entrar na fila da PAI, é gratuito, não é brincadeira, porque não é assim, né? A síndrome de Down é muito mais específica, mas se a gente observar na mão, a gente vai perceber que a gente tem diferentes linhas na mão mesmo, né? A gente vai ver que tem diferentes, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ver que tem diferentes linhas. A pessoa com síndrome de Down, ela tem duas bem definidas. Uma na palma que cruza e uma que faz esse círculo, né? Então, a gente percebe que até pela essa questão característica é bastante específico, né? Para a gente conseguir localizar isso. Tem a questão da separação do dedo do pé. A gente vai ver que o dedão ele tem uma separação diferenciada dos demais dedos, bastante específico. A hipotonia também é algo bastante importante. A gente percebe que as pessoas com deficiência intelectual, no caso a síndrome de Down, elas costumam ter muita força, né? O pessoal fala, tem muita força. Mas por quê? O nosso corpo, a nossa formação do tônus, ela costuma ser bastante concentrada nessa parte, onde fica atrás do nosso abdômen, a gente pode pensar assim, né? Ela tem uma potência grande, a hipotonia, nossos movimentos. Tanto quando a gente vai puxar alguma coisa, se a gente perceber, a gente traz sempre a força aqui do meio, né? Parece que é do braço, mas é muito mais do meio. A pessoa com síndrome de Down, ela tem mais essa distribuição dessa força. Então, às vezes, quando dá um tapa nas costas para agradecer alguma coisa, você dá uns pulinhos para frente, porque, de fato, tem uma mão pesada. Mas tem a ver com isso, com uma formação. Então, outra característica interessante, aqui, sabe a moleirinha que a gente tem na cabeça, que ela se fecha? A da pessoa com síndrome de Down, ela não se fecha. Por isso, pessoas com síndrome de Down têm que tomar cuidado a vida inteira para não bater essa parte da cabeça, porque é bastante sensível. Então, tem muitas características específicas da síndrome de Down que nos ajudam, né, até no campo médico, no campo social, a identificar essas características. E por fim, toda pessoa com síndrome de Down, o primeiro acompanhamento que ela costuma fazer é o fono, né, é a fono. Porque a língua ela é maior por natureza, né? E aí, é lógico que tem dimensões maiores ou menores, mas no geral ela é maior e ela acaba atrapalhando o desenvolvimento da fala. Então essa é uma outra questão importante. Bom, só para a gente descontrair um pouquinho. Ministério da Cultura apresenta. Patrocínio Sanofi. Apoio Governo do Estado de São Paulo, Sesc, Livraria Cultura, Farmais Tremembé. Realização Instituto Mara Gabrilli. Numa farmácia, rapaz com síndrome de Down olha a prateleira enquanto um homem o observa. Oi. Boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara. Obrigado, viu? Tá obrigado mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Para bem de perto. Quebrei do trabalho, meu. Tá bom. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Mas eu não achei que eu queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Telescrito, dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Boa noite. Até mais. Rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Você é casado? Ninguém é perfeito, meu irmão. Hoje eu tenho que pegar leve. A plateia hoje está mais perigosa para mim. Eu sempre faço uma brincadeirinha, vou mais profundo nisso. Hoje eu vou ficar quieto, né? Bom, rapaz, até ele é casado, olha que feliz que ele é, né? É isso.
Bom, sempre trava aqui, não vai sozinha. Aí vai. Pessoal, sobre síndrome de Down é só um recorte, lembrando, tá? É isso, tá? Quem tiver mais interesse, os slides mande e-mail, está à disposição. Transtorno do espectro autista, famoso TEA. O panorama em que nasci, há 65 anos, era muito diferente do atual. Passamos da institucionalização de crianças com autismo severo à tentativa de proporcionar-lhes uma vida plena. Temple Grandin, que é a pessoa que escreveu. O Cérebro Autista, que é o livro, bastante interessante, inclusive. É um livro bem gostoso de se ler, né? Dá pra você engolir mesmo, porque ele é legal, são histórias do dia a dia. Inclusive, peguei por meio da Márcia, tá na plateia ali, que me ajudou, né? Me forneceu esse conhecimento que ajudou bastante a entender, na primeira pessoa, uma pessoa com já uma idade avançada escrevendo sobre si mesma na primeira pessoa, e isso é fantástico, né? Então, é claro que uma pessoa com transtorno do espectro autista, que a gente fala em autofuncionamento, né? Que não tem nenhuma deficiência intelectual junto. Vale a pena. Bom, isso eu comentei no princípio da palestra, mas só reforçando, quando a gente tiver dúvida, não sei, a sociedade ela é preconceituosa, ela não é, eu acho que isso é meio mimimi. Quando a gente tem dúvida sobre um tema, é legal a gente procurar um dicionário, né? Todos os conhecimentos, até, tem a psicanálise que fala sobre linguagem, né? A gente entender isso, ela é fundamental para a gente perceber em que momento a gente está. O que a gente fala muito sobre a gente, inclusive como sociedade. E o dicionário ele é um bom apoio nesse sentido. Então, se você procurar hoje no dicionário, transtorno, a primeira definição, ato ou efeito de transtornar. O segundo, situação que causa incômodo ao trem. Olha que fantástico. Fui lá descobrir no médico, ainda bem que a gente não faz esse exercício naturalmente, né? Fui no médico descobrir que meu filho tem um transtorno, eu vou no dicionário ver o que significa transtorno. Aí eu vou na segunda opção, meu filho vai ser uma pessoa que vai causar incômodo ao trem, né? Então, por aí a gente vai ter uma noção se a nossa sociedade ela é ou não é, né? Uma sociedade pouco inclusiva ainda, né? E aí é legal que a gente vai buscar a questão mesmo, a etimologia da palavra, né? O trans, né? Significa nada mais do que o através, né? E o tornare, fazer dar voltas, arredondar. Então, a gente tem algumas definições, aquilo a que falta algo, fazer, realizar. Então, a gente pode se apegar no ativo, a gente tem a opção de entender o através, aquilo que falta algo, o revoltar-se, faltar, falhar, fora. A gente tem diferentes adjetivos. Tem o muito, tem o ativo, tem o agir, realizar. Então, a gente tem coisas positivas e negativas. É engraçado essa tendência que a gente tem a programas policiais, né? De ficar importando a desgraça, né, para a vida. E a gente percebe que assim né? Tanta coisa a gente poderia pegar do latim, né, do transtorno, a gente foi logo no defeito, né? Que causa o mal ao trem. Então, a gente fazer esse exercício de repensar conceitos, ele é permitido. Ele é mais que permitido. A França, recentemente, tirou a palavra do dicionário, da língua, aboliu a palavra mademoiselle, que seria o relativo a senhorita, e deixou só o madame, que seria o Nossa Senhora. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles pensaram assim, quando um homem se torna mais velho, ou por algum outro motivo, que as pessoas vejam que é importante chama um homem de senhor. Por que a mulher ela é senhorita e ela precisa se casar normalmente com um homem para virar senhora? Por que a mulher precisa de autorização para virar senhora? E o homem vira senhor automaticamente? Isso não é um machismo explícito na linguagem? Então, eles tiraram. É permitido, gente. A gente pode evoluir. Defender valores não tem nada a ver com a gente manter coisas que não fazem bem a outras pessoas. Então, é uma forma de tentar pensar isso através, além. Bom, um recorte, a gente tem um estudo oficial, e quando eu mostro isso, mas já tem um aqui que fala de 112, tem outros estudos no Brasil em desenvolvimento, mas oficialmente, de forma científica, a gente tem 2011, falando que é 1 para cada 367 nascimentos de transtorno do espectro autista. Fontes seguras, inclusive práticas, como é na PAI de São Paulo, a gente percebe que não é esse o número, é muito maior. A gente não sabe se as pessoas não eram laudadas antes, a gente não sabe se todas as pessoas estão tendo mais acesso, a gente não sabe se realmente teve um aumento grande no nascimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Ninguém sabe isso ainda, tá? Tem algumas hipóteses, mas ninguém sabe ainda para cravar mesmo que é isso. Mas nos Estados Unidos a gente tem esse estudo a cada 2 anos. E olha só, 2018, fresquinho, 1 a cada 59. É muito, gente, é muito.
é uma realidade, não é uma hipótese, é uma realidade. Daqui para frente, a sociedade americana e tantas outras vão ter que lidar com a questão de que ela tem que ser acessível a todas as pessoas, e uma a cada 59 dessas pessoas terão transtorno do espectro autista e irão convidá-las a ser acessível por obrigação, por uma questão humana, uma questão de direito, né? Então, é bastante importante a gente entender qual que é esse cenário, tá? Bom, falando do transtorno do espectro autista, a gente tem, eu só separei aqui poucos critérios, tá? São bastante, quem tiver interesse, a fonte é o DSM-5, que é o último, mais atual, já tem traduzido, né? Tranquilo para pegar as questões. Então, primeiro critério, prejuízo persistente na comunicação social, recíproca e na interação social. Segundo, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. E esses aqui que se configuram como 2, esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário. Então, isso aqui praticamente baseia, né, todas as construções de instrumentais para avaliar o transtorno do espectro autista. Tá? Aonde isso? Mundialmente, né? O manual DSM-5 ele é mundial, assim como as considerações da CID, da CIF e tantas outras organizações que são mundiais, né? Que são para todas as sociedades. Então, esses padrões restritos repetitivos de comportamento é um interesse, igual foi dito muito bem ali, descrito, traduzido inclusive, é um interesse muito específico sobre algo, e a questão do se cansar por aquele interesse muitas vezes não é cessado rapidamente. Então a gente percebe que a gente tinha até um jovem já na vida adulta, conosco na APAI, que ele era fantástico. O interesse ele pode ser diverso, gente. Até estava falando ontem dele para a Karine, estava falando do Dimitri, todo mundo vai se lembrar, foi marcante para a gente, porque é realmente uma história muito bacana, e ele tinha uma questão muito peculiar, o interesse pela morte. Olha que interessante, né? Então, assim, quando eu falo interesse pela morte, era muito interesse pela morte. Ele sabia onde estava enterrada praticamente todas as pessoas famosas aqui de São Paulo, a maioria delas. Então você falava, e a Hebe? Sei lá, a Hebe está na Consolação, na fila tal, tá. E o que você faz no domingo? Domingo ele ia almoçar com o coveiro, era uma diversão dele. E a brincadeira dele com a gente era assim, estrelinha, aí você falava, nascimento, cruzinha, morte, essa era a brincadeira dele, e ele repetia isso sempre com a gente. Só que aí você fala, gente, é muito diferente, é muito diverso, eu me assusto. Só que ele não fazia mal nenhum com essa informação. Era só um interesse específico e repetitivo sobre isso. Se alguém tinha problema com isso, eram as outras pessoas, não ele, porque para ele era tranquilo. Inclusive ir no cemitério almoçar com o coveiro, tá tudo bem. Era uma diversão. E se a gente for a fundo, a gente fizer aqui um confessionário, e cada um falar dos seus desejos muito específicos, talvez a gente vai ver algumas coisas bem avessas também. Porque o ser humano de perto, aquela frase de perto ninguém é normal, é porque realmente a gente tem uma pesquisada boa, a gente tirar as defesas, né? Toda essa questão do mundo, né? Esse superego que nos sufoca, se a gente tirar tudo isso, muitas vezes a gente vai ver coisas talvez parecidas com a do Dimitri, e que socialmente não são muito bem aceitas. Então tem um pouco a ver com isso, com respeitar o desejo do outro, repetidamente, na forma que ele desejar expressá-lo, né? Então esses sintomas têm que ser apresentados na infância, e eles acabam limitando muitas vezes essa convivência. Isso é interessante, eles limitam a convivência por quê? Porque a gente precisa conviver com o outro. E o outro muitas vezes não vai achar isso tão legal, esse interesse tão específico. E aí essa interação pessoal fica prejudicada, tá? Essa perda da linguagem ela pode acontecer num momento específico, que isso é bem importante também, né? Pode falar durante o período e aí cessa a fala, depois volta ou não, né? Ou já nem desenvolve a fala, isso é outra característica. Ele acontece 4 vezes mais no sexo masculino do que no feminino, isso é outro dado bem interessante para a gente analisar. Pode ser difícil diferenciar a deficiência intelectual do espectro autista em crianças que têm uma deficiência intelectual. Isso é bastante importante. Agora a gente chega num outro ponto que a gente já consegue linkar com a deficiência intelectual. Até o último manual, até o DSM-5, a gente tinha uma classificação chamada Asperger, ou Asperger. Né? Por que a gente tinha? Porque como classificação, ela não é mais entendida, ela não é mais
aceita ela é, porque ninguém vai deixar, agora você é ex. Não, isso é péssimo, inclusive, fazer com as pessoas, né? Mas ela não é mais entendida como, não se deve dar mais o diagnóstico dessa forma. A classificação foi atualizada. Então, nós entendemos agora, a partir do manual do DSM-5, que todas as pessoas estão dentro do transtorno do espectro autista e algumas têm uma inteligência, estão em alto funcionamento, até uma inteligência acima da média para algumas questões específicas, outras estão numa inteligência esperada, como os demais, e outras têm uma deficiência abaixo da média, que aí se configura a deficiência intelectual. Então, com essa classificação ficou muito mais objetivo para as pessoas que convivem, né? Então, a gente estava conversando, o Michele estava falando especificamente da questão ali atrás, a gente consegue ter uma definição maior e uma clareza maior nesse sentido. Então, isso ajudou bastante, principalmente quem vive na prática, essa questão. Porque também, obviamente, ninguém queria falar, olha, meu filho está dentro do transtorno do espectro autista. E eu atendi pessoas adultas já procurando emprego que tinham Asperger, e elas se negavam completamente a ter o autismo, a falar que eram autistas, que estavam dentro do transtorno do espectro autista. Ela queria ser Asperger e entendia que o mundo não a compreendia, né? E por ela ser Asperger, por ela ter uma inteligência acima da média. Então, a gente, colocando dentro de um leque maior, facilitou nesse sentido, tá? Então, algumas questões de flexibilidade e interação, elas são esperadas, a ideia é só marcar, tá? Então, a inflexibilidade tem a ver com o desejo específico dito lá no começo. Então, o que acontece? Essa inflexibilidade, muitas vezes interpretada pelo outro, é a questão, sabe o exercício de empatia? Que não é isso de uma forma mais específica, mas em linha geral, a ideia de se colocar no lugar do outro. Isso, para uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista em alto, em médio ou em baixo funcionamento, é sempre muito difícil. Por quê? Porque tem uma tendência a ela entender o que importa para o desejo dela. Mas ela pode aprender a ser mais coletiva? Claro que pode. Todos nós podemos aprender várias coisas. Isso, inclusive, às vezes impede de desenvolver. Mas a gente vai ter que investir uma energia maior nisso. Esse é o ponto. Tá? É importante a gente saber que esse prejuízo, nesse sentido, ele é esperado. Então, a empatia. E aí tem uma questão que eu coloquei sobre o comportamento persecutório. Esse comportamento persecutório eu só coloquei por uma questão muito importante. Durante um tempo, as pessoas ficaram tentando encaixar o autismo em algumas bases, né, de classificação, principalmente no campo da psiquiatria, da psicologia, tentavam encaixar, será que ele está aqui mais na questão de saúde mental? Deixa eu lembrar as estruturas exatamente. Mas na questão relacionada à esquizofrenia, porque eu atendi, por exemplo, criança dentro do transtorno do espectro autista que falava sozinho, então as pessoas falam, não, então ele tem uma questão, uma psicose. E com o passar do tempo a gente entendeu que não é nada disso. É uma repetição, né? Ele assiste um desenho e ele fica repetindo aquele desenho que ele assistiu para ele mesmo, que não tem nada a ver com a estrutura da psicose. E que não tem nada a ver também com a questão neurótica, né? De repetir também a mesma coisa várias vezes, o transtorno o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, também não está dentro desse leque. Então, se criou uma estrutura para o transtorno do espectro autista que talvez seja a melhor forma, porque muitas vezes eles vivenciam tanto a questão do próprio desejo, que ele começa a acreditar nessa verdade. Tem a ver com isso. De acreditar que realmente foi o outro que construiu, não foi ele mesmo. Então não é uma questão psicótica pensando assim, né? Pode ser que tenha uma questão de saúde mental? Pode, aí você vai ter que investigar. Pode ser uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista com uma questão de saúde mental, como todos nós podemos ter questões de saúde mental, como depressão, esquizofrenia, bipolaridade, mas não está dentro do diagnóstico. Isso é bastante importante. O comportamento persecutório, ele é esperado, mas ele não está dentro do diagnóstico de todas as pessoas que compõem o transtorno do espectro autista, por isso que ele não está dentro daqueles 4 primeiros critérios que nós descrevemos no começo. Tá bom? Bom, sobre o transtorno do espectro autista é isso. Mais uma vez é um recorte, e a gente vai para a nossa última temática, que é a deficiência intelectual. Tá? Bom, eu tenho ainda um tempinho, ok? Então, falando do Vygotsky, da defectologia atrás, a deficiência intelectual, nesse livro do Vygotsky, eu descobri que a palavra superação é muito curiosa, né? Olha que interessante, eu vou ler porque nada como
quem criou, né? A palavra superação, traduzida do alemão, traz o sentido de segundo plano, ou seja, traz o conceito de que as habilidades primárias estão escondidas na essência da pessoa com deficiência intelectual e que o papel do educador, no caso ele trabalha com educação, é descobrir como trazer essas habilidades para o primeiro plano. Olha que interessante, não tem absolutamente nada a ver com superação que a gente traduziu aqui, né? Para a gente é a superação, né? Superação, de ser mega ação, né? Aqui falava de você evidenciar coisas que estão escondidas mais no fundo das pessoas, que não estão na cara, com tirar o potencial daquele que muitas vezes nunca é olhado. Então, por isso que os sistemas compensatórios, toda a escrita do Vygotsky em relação à pessoa com deficiência, num conceito sócio-histórico, ela é brilhante mesmo, porque ele traz esses conceitos nesse sentido. Mas, para a parte prática, né, além da teoria, é importante a gente saber que nós temos, segundo o último IBGE, inclusive os estudos estão acontecendo esse ano para ser publicado o ano que vem, né? Teremos um dado que quase, a gente está no final do IBGE, né? Então a gente, 9 anos com o mesmo dado, com certeza tivemos atualizações, a gente vai ter a publicação o ano que vem desses estudos provavelmente. Então, segundo o último estudo, 2,6 milhões de pessoas com deficiência intelectual, 45 milhões de pessoas com deficiência num todo, 9 milhões de pessoas com deficiência só no estado de São Paulo e 500 mil pessoas com deficiência intelectual só por aqui, né? Que tenham laudo, isso é muito importante, que a maioria das pessoas que a gente trabalha na APAE, a gente vai nas periferias para fazer o laudo das pessoas que não tenham acesso de consultar, de ter esse apoio, né? Então isso é só os laudados, a gente fala, tá, pessoal? Sem laudo tem uma população grande aí. 85% da deficiência intelectual leve, isso é um estudo do Krinsky, um médico bastante importante que trabalhou, inclusive na APAE, lá nos primórdios mesmo, né? Então, o quanto é importante a gente estar trabalhando com esses jovens que estão aqui no TRT, em outras empresas, porque a maior parte da população tem deficiência intelectual leve e não consegue ser empregada. Então, é importante dar essa atenção. Então, a gente usa as bases da AIDD, né, que é a Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, que fala, né, das 2 ou mais habilidades adaptativas, né? Mais o teste de QI, que é aquele muito parecido, claro, com diversas modificações, mas na essência muito parecido com o teste do Binet, o teste de QI, né, que depois foi historicamente estabelecido. Então, deu a inteligência por meio dos testes abaixo da média, a gente analisa também se tem 2 ou mais habilidades adaptativas comprometidas, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho, só uma outra definição. Então, a gente também tem que entender, aí a partir do OMS, Organização Mundial de Saúde, junto com o CID-10, a questão da gente entender o ambiente, né? O ambiente social normal. Então, a gente também considerar a validação transcultural. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade. A gente importa o manual dos Estados Unidos com os testes, tudo direitinho, a gente vem e, pumba, aplica aqui no Brasil. Aí você fala, pô, não dá, né? As realidades são diferentes. E não é só diferença, porque eles são mais ricos, não é só por isso, porque também tem desigualdade social, da mesma forma, tem uma população que tem pouco acesso ao diagnóstico também. Não é só essa questão, mas a questão transcultural, é uma cultura diferente. É lógico que o diagnóstico traduzido no Uzbequistão vai ser diferente do Brasil. A escala vai ser muito próxima? Sim, mas você tem que considerar essas modificações, senão fica um estudo esquisito mesmo, né? Então, isso é uma outra questão importante da definição. Ainda falando dessa questão médica, então a gente tem essa classificação, né? Retardo mental leve, aí o QI entre 50 a 69, a gente tem o retardo mental moderado, 35 a 49, o mental severo, 20 a 34, o profundo, 20, outros retardo mental, né? O retardo mental não especificado é quando a gente não consegue, por meio de um diagnóstico fechado, definir. Inclusive, a gente teve também essa discussão rapidamente lá atrás, não foi mais uma discussão, né? Sei lá, durou 2 minutos e meio, né? Não dava considerado, mas a gente conversou sobre isso rapidamente, até depois a gente tenta aprofundar nesse tema, que é bem interessante, da gente entender a questão psicossocial, né? Pessoas que têm um comprometimento no campo, que é considerado deficiência mental, essa foi uma das traduções que nós tivemos aqui, confunde muito com a deficiência intelectual. E a deficiência mental, muitas vezes, ela tem marcadores muito mais ligados à questão de saúde mental, aquele outro número que eu disse agora há pouco, né? Esquizofrenia, bipolaridade, ligado a isso, do que propriamente às habilidades adaptativas e ao teste de QI. E isso, gente, na hora de fechar um laudo, dá uma confusão, às vezes, boa, tá? Então, algo que a gente tem que amadurecer ainda mais. A APAE de São Paulo, ela trabalha com essa definição, né? Que a gente falou anteriormente.
que considera o teste do QI, as 2 ou mais habilidades adaptativas. Habilidades adaptativas é o seguinte: uma delas são habilidades bastante práticas, para ajudar no diagnóstico. O cara tem deficiência intelectual? Tem. Leve ou moderada, foi classificado. Aí você vai perguntar para ele na entrevista, ou diretamente, ou por meio de uma atividade, né, adaptada, se ele consegue fazer troco do dinheiro, ou não. É uma das habilidades adaptativas esperadas. E ela é muito significativa, por quê? Se a gente parar para pensar, a pessoa com deficiência intelectual, ela trabalha muito uma perspectiva concreta, né? Sim, sim, não, não. A questão da abstração, da subjetividade, normalmente é um desafio, né? E aí o que acontece? O dinheiro, gente, ele é completamente subjetivo. Porque eu tenho que explicar para um jovem com deficiência intelectual, a gente aprendeu isso na infância e com certeza nossa cabeça deu um nó, é que a gente esquece a maioria das coisas, ainda bem. Porque alguém vem para a gente e fala, pô, tá vendo essa nota vermelhinha aqui, está escrito 10? Ela vale menos do que essas 4 notinhas azuis que estão escrito 2. Ah, então você está querendo dizer que 4 vale menos do que 1. O nosso mundo ele é simbólico, ele é subjetivo. Então, para as pessoas com deficiência intelectual, isso é muito difícil de compreender, muitas vezes. Para alguns menos, para outros mais, né? Essa é uma das. Usar os recursos da comunidade é outra habilidade também esperada do comprometimento. E a gente tem mais 6 que são estudadas, né, dessa perspectiva. Então, é uma forma de dar também uma chancela prática na vida da pessoa, o impacto da deficiência intelectual no cotidiano dela. Tá? Bom, categoria leve. E aí eu quis colocar essa tabelinha só pela definição que eu achei esquisito, né? Mas educável, né? Então, quem tem entre a deficiência intelectual leve, né? Ele é educável. O outro é treinável, moderado. Severo, não treinável. Então, eu coloquei só essa tabelinha para falar uma coisa. A gente entende sempre os conceitos médicos, e até esses dias a gente está discutindo uma coisa bem interessante na família sobre essa questão da medicina, que a gente, às vezes, da área social, também tem que tomar cuidado com isso. Desculpa o termo mais específico, mas fica meio xiita, né? Porque médico, porque não sei o que lá, né? E isso não é legal, porque muitas vezes quando a gente tem um problema de saúde, ou um filho, ou alguém da família, a gente vai lá e a gente quase que exige que o médico dê uma resposta, não é assim? Porque a gente não vamos ver, tá passando mal, mas a gente vê, quando o senhor souber alguma coisa, você dá uma ligada e avisa, não é assim. A gente tem uma necessidade de uma resposta rápida, e essa necessidade faz com que, muitas vezes, as pessoas não tenham como dar essa resposta, porque tem uma porção de coisas a serem avaliadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de tabela, muitas vezes, é fruto disso. Alguém fala, pô, mas eu preciso de um marcador para saber se eu posso colocar o cara na escola, se eu não posso, regular, se eu devo, se eu não devo. Aí vai lá, estuda, faz um estudo e fala, não, essa galera aqui é educável, essa daqui é treinável. Porque, gente, educável, treinável, a gente tem meninos que leem e escrevem que têm deficiência intelectual moderável, que foram completamente educáveis. E temos meninos com deficiência intelectual leve que não leem e escrevem. Porque ele não foi educável? Não dá para saber, porque o meio tem um papel muito importante. Eu sempre digo isso. Quando você tem uma criança com deficiência intelectual ou um adulto, você tem duas formas de entender um mesmo argumento. O primeiro deles, ou a pessoa com deficiência intelectual, a criança, ou ela não sabe ler e escrever porque ela tem deficiência intelectual, essa é uma possibilidade de resposta. Para algumas pessoas aceitável, mas é uma possibilidade de resposta. Ela não sabe ler e escrever, você pede um laudo porque ela tem deficiência intelectual. Ou você pode interpretar que ela não sabe ler e escrever, porque quem está ensinando ela não sabe ensinar uma pessoa com deficiência intelectual a ler e escrever. Essa é uma outra possibilidade de resposta. Qual que é a diferença? A primeira você culpabiliza a pessoa pela própria deficiência, a segunda não. A segunda é inclusão, e a primeira não. E aí quando a gente vê essa corrida pelo laudo muitas vezes para justificar a nossa incapacidade de ensinar o outro, de entender o outro. E aí quando a gente não para de culpabilizar, a gente não olha para o nosso papel quanto sociedade e entende o que a gente deve fazer nesse sentido. Tá? Bom, então, deve ser definido até os 18 anos, QI, 2 ou mais desvio padrão, né? Abaixo de 70 e 2 ou mais habilidades adaptativas com prejuízo. Né? E aqui estão elas: comunicação, autocuidado, residência, habilidades sociais, interpessoais, uso dos recursos da comunidade, direção, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. Tá? Só para a gente já encerrando mesmo, né? Então a gente tem essa questão
da habilidade da deficiência intelectual leve, a gente percebe que as causas elas podem ser pré-natal, perinatal ou pós-natal, né? Então, a pré-natal é o uso de drogas, a questão sindrômica, tem uma porção de coisas que contemplam essa questão. O perinatal, que é a maior, no caso dos países subdesenvolvidos, segundo o estudo da OMS, ele tem a ver com erros na hora do parto, né? Então, países que têm saúde mais precária tendem a ter mais erros na hora do parto. Então, a anóxia é o que ganha, né? A falta de oxigenação no cérebro é o que ganha na questão da deficiência, na presença da deficiência intelectual nesse sentido, tá? E aí a gente tem ainda alguns dados sobre a deficiência intelectual mais severa, aí a gente vê que, olha que interessante, aqui, a desconhecida na leve, ela prevalece, pré-natal, perinatal e pós-natal. Quando se trata de profunda, a pré-natal, ela prevalece, você sabe muito mais a causa, quando é muito mais presente. Quando a deficiência intelectual é leve, às vezes pesquisar isso dá um pouquinho mais de trabalho, porque as características não são tão explícitas e aí você tem mais dificuldade de saber de onde vem. Tá? Bom, então, rapidamente, a deficiência intelectual, a gente pode resumir que são habilidades para aprender atividades do dia a dia, uma definição bem leve e que ajuda bastante, porque é um atraso neuropsicomotor, ou seja, demora mais para engatinhar quando é pequeno, para falar, e assim vai ser com todas as características durante a vida. Aqui, só um resuminho que eu coloquei para vocês, a indicação do Tom Hanks Forrest Gump, que pode ser interpretado como uma pessoa com transtorno do espectro autista, uma pessoa com deficiência intelectual, aí a interpretação é livre. E talvez isso seja menos importante do que a história do filme, que é maravilhosa, né? Então, eu coloquei uma questão, como a gente deve agir, né? Então, tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões, dicas, né? Então, você deve agir naturalmente ou dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como adolescente. Se for pessoa adulta, trate-a como tal. Não as ignore, cumprimente e despeça-se delas normalmente, como faria com qualquer pessoa. Não superproteja, desde que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. E deficiência intelectual não deve ser confundida com doença mental, né, que aí pega justamente essa questão, ou deficiência mental, como é a nossa interpretação. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, doença mental, saúde mental, deficiência mental não precisam de cuidados? É claro que sim, mas é importante a gente, muitas vezes, isso é básico de experiência científica, você isola, né? Você isola o objeto para poder analisar melhor o suporte que ele precisa para o atendimento. Isso é básico, por isso que a gente separa as coisas de uma forma mais didática, para que a gente consiga isolar os objetos e entendê-los de uma forma mais abrangente. Bom, é isso. E aí eu só queria deixar uma mensagem com vocês. É ruim ficar indicando, né? Eu não sei, eu não gosto muito dessa questão de indicar livro para as pessoas, muitas vezes cada um lê o que quer, né? A gente tem desejo próprio para isso mesmo. Mas essa realmente foi uma leitura, é um livro muito pequenininho, né? Do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, é a história de um indígena brasileiro, mestrado, doutorado, um cara com uma história de vida que fala por si, e que ele trouxe esse conceito no livro que eu achei que resume muito, de uma forma muito mais abrangente o que é a inclusão e o que é o respeito às minorias. Eu sempre brinco que fazer a inclusão, do meu ponto de vista, muito pessoal, tá? Não é nem como a pai, mas para mim é igual gravidez. Não dá para você ser meio inclusivo. Eu sou inclusivo com a pessoa com deficiência, mas com o negro mais ou menos. Para mim é assim, ou você é inclusivo ou você não é, porque a gente está falando de ser humano, né? Mas cada um, isso é uma questão, Vitor, não a pai, não nada com isso, tá? Bom, então definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar nossa alegria. E quando eu li esse livro, eu tive uma sensação muito única acho que a gente tem um pouco de inveja, às vezes, esse pessoal que vive aí o dia inteiro
só come aquilo que caça, aí dança na segunda-feira, sabe, ver se chove. Eu acho que a gente tem uma rotina aqui em São Paulo um pouquinho enlouquecedora, e às vezes o outro é tão diferente da gente que até nos incomoda um pouquinho, né? E aí, muitas vezes a gente acaba até desmatando, botando fogo, mas isso é uma outra discussão, né, que a gente não vai ter aqui, com certeza. Bom, então é isso. Obrigado, né, pela oportunidade mais uma vez, a Dani, o setor de acessibilidade. Até uma próxima.